E eu acho que essa alegria mostra para as pessoas que trabalham comigo que vale a pena lutar por um paciente. Olá, galera do Multiverso Podcast. Estamos iniciando mais um episódio e eu sou Andriele Freitas. E a nossa convidada de hoje é a Janaína Gonçalves, ela que é biomédica, patologista com especialidade em estética e imagem e também especialista em ozônio. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada, um prazer estar aqui conversando um pouco com você. Nossa, que maravilha. Janaína, conta para nós quantos anos que você tem, né, nesta área? Bom, eu sou da área do comércio exterior. Trabalhei 12 anos na área, trabalhei muito aqui em Bento Gonçalves, tanto que, assim, é uma área bem ampla, né, aqui da região, as feiras, e me chamou a atenção e comecei a trabalhar. Mas daí houve uma mudança muito grande na minha vida e eu resolvi partir para a área da acupuntura. Em 2009, mudei toda a minha vida e fui fazer acupuntura. A acupuntura além de ser uma técnica, ela é uma filosofia de vida, né? E eu gostava muito de diminuir a dor das pessoas. Isso era uma coisa que me completava, né? E resolvi, apostei, então desde 2009 estou aí, atendendo. Olha só que interessante. E tá dando certo, né? E como é que vem essa vontade, né, de trocar? Porque são mundos bem diferentes, né? Bem diferentes. Eu tive a área do comércio exterior, ela é muito interessante. Eu sou de uma segunda turma de comércio exterior, de exportação da OX de Caxias. Então, na época, foi uma coisa muito visionária. O pessoal ia entrar no mercado de exportação, então foi muito Sim. interessante. Só que com o tempo a gente foi vendo que a coisa não era daquela forma que se imaginava, né? A gente tinha que desbravar tudo no comércio exterior porque era muito novo, né? Eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar na Tela Sul, junto com a Delano, então eu fiz importação e exportação por um tempo lá na empresa. Depois eu trabalhei na Grandelar, que era uma empresa muito grande de exportação aqui. Teve uma época que eram 12 containers de material indo para fora do país. Então foi uma coisa que me completou muito. Mas daí teve a parte de ser mãe, né? E que mudou um pouco a minha cabeça. Para te trabalhar no comércio exterior, tu tem que te doar muito. Exatamente, né? porque vocês ficam, na maioria das vezes, fora, né? Vocês viajam muito. Isso. Então eu tive uma menina, né? Então repensei um pouco a minha vida e achei que seria melhor eu ficar mais perto dela do que longe, né? E criar ela. Então, outras oportunidades apareceram. E eu sempre fui apaixonada pela parte da. Não é da. Uma estética. Não, é mesmo saúde, né? Então eu digo, não vou ajudar as pessoas. Eu tinha muito aquela coisa de precisar ajudar as pessoas, né? Então Isso era uma isso já coisa. vem Isso, de meu, dentro. bem o meu, né? E eu digo, vou fazer acupuntura. Não entendia praticamente nada do assunto, né? Imagina, eu fazia um fechamento de câmbio maravilhoso, mas era só isso, né? Aí fui, estudei, fiz um curso técnico em Caxias do Sul, que abriu, e depois pensei, eu tenho pouco material para trabalhar, né? Eu não entendia muito sobre patologia, eu não tinha muita informação sobre sangue, sobre componentes, sobre exames laboratoriais, sobre urina. Eu não tinha muita informação. E eu não podia ficar sem dar para o meu paciente o que ele precisava, que era uma estrutura correta do problema que ele tinha. Aí vou fazer alguma outra coisa.
vou fazer enfermagem. Porque enfermagem, trabalhar dentro do hospital, vai me dar eu vou entender sobre tudo e tal. Não foi bem assim. A enfermagem, ela é maravilhosa, né? Ela tem o serviço dela é indescritível. Só que ela não me dava informações que eu precisava para poder tratar o paciente, que era como é que está o nível de saturação, o sangue, como é que está a parte da hemoglobina, como é que está o ácido úrico, entende? Eram coisas assim que ficou meio pendente. Eu digo, não dá para ficar na área. Que é mais que E isso, isso eu né? precisava ter a patologia para poder tratar. E como é que eu ia ter patologia? Biomedicina. E fui ser patologista, né? Entrei na FSG em Caxias, mas tive uma oportunidade de vir para Bento, que o cenecista também abriu mais ou menos na mesma época. Era mais pertinho, eu já estava um pouco mais velha, eu já não tinha mais tanta disponibilidade, Sim. né? E vim fazer ele aqui em Bento Gonçalves. Me formei aqui, no cenecista aqui em Bento. Olha só. E assim, quais que são as dificuldades dessa profissão, né? Porque a gente vê que é uma profissão que hoje em dia ela está crescendo muito, né? Isso. Claro que não temos ainda, eu acredito que pessoas tão especializadas, né? Nessa área. Mas como é que é as dificuldades? Assim, o biomédico ele é patologista, né? E ele é pesquisador. Então, hoje, nessa última leva do Covid que teve, nós tivemos muito biomédicos trabalhando intensamente para ajudar nessas descobertas, né? Então, a gente tem aquela veia de procurar as coisas dentro do emaranhado, vamos dizer, né? E a biomedicina, ela tem um problema que às vezes ela fica meio que não sabendo onde se colocar, né? Só que assim, nós somos especialistas em laboratório. A gente entende toda a parte do laboratório. Os médicos nos pedem informação, olha, deu uma alteração nesse hemograma, ela está com diminuição de plaquetas, o que a gente vai fazer? O que tu encontrou dentro desse achado? Né? O que tu encontrou dentro do exame dela? Daí, nós passamos a estudar mais aquele exame para ver o que aconteceu, tá? A gente utiliza microscópio, a gente a gente colore são imagens para a gente ver como é que fica as hemácias, os neutrófilos todos, para te poder estudar um pouco mais, né? O que tem aqui, o que está acontecendo. E nós temos uma linha de avaliação dentro da patologia. Olha, a patologia tal, vamos usar a G6PD, que eu trabalho bastante, que é uma alteração que dá no sangue. Se eu faço ozônio num paciente e ele tem a alteração da G6PD dentro do sangue, ele pode dar uma quebradinha, vamos usar essa expressão para as pessoas que não conseguem entender muito bem, no sangue. Né? Ele diminui, ele faz uma hemólise que a gente chama. Então a pessoa que tem a G6PD alterada não pode fazer ozônio. Não pode. É uma das contraindicações do ozônio. Como é que eu consigo descobrir essa G6PD? A pessoa que trabalha dentro do laboratório, o biomédico, vai me passar essa informação. Claro, existem os farmacêuticos que também têm a parte da bioquímica, que faz os bioquímicos, mas o biomédico também está aí para entrar e fazer o seu trabalho. Hoje nós estamos lutando para entrar dentro das prefeituras, porque as prefeituras, elas podem ter um biomédico Claro. para fazer a avaliação dentro dos seus laboratórios, né? E já ganhamos muitas prefeituras do Rio Grande, porque o meu CRBM, ele é do Rio Grande e de Santa Catarina. Né? Tá. Então eles Abrange bem mais, né? isso. Eles estão fazendo um trabalho muito bom para poder entrar dentro das prefeituras. Olha só. E o que seria mesmo o ozônio, né? Que procedimento que é esse? Bom, o ozônio é um gás altamente reativo, tá? Ele trabalha ele faz
uma limpeza nos fungos, nas bactérias, ele faz o equilíbrio do corpo. Então eles dizem, ele é antioxidativo. Não, ele é oxidativo. Ele faz com que o corpo responda depois da intervenção dele no corpo. Eu trabalho com feridas, né? Então eu faço ozônio nas feridas, aquelas feridas de pé diabético, eu não trabalho no debridamento, que seria a limpeza da ferida, mas eu vou lá e faço o ozônio depois do enfermeiro fazer esse atendimento. O que ele faz? Ele fecha, ele melhora a ferida, ele faz com que ela vá fechando aos poucos, ele faz com que ela crie grânulos, que a gente diz que vai fazendo o fechamento, ele melhora o aspecto da ferida, entende? Eu trabalho também com laser, que daí o laser também dá uma estimulação de tecido, porque a gente precisa que corrija aquele tecido volte a funcionar, né? E existe o ozônio retal, que a gente utiliza uma sondinha, que coloca no reto, que larga o ozônio na região. Isso trabalha para colite ulcerativas. Isso melhora o funcionamento do intestino. Isso faz com que se renove células, entende? Ele é o O3, ele é mais que um oxigênio, ele é um super oxigênio. Tanto que nós temos ele na nossa camada terrestre, né? Que faz com que ele nos deixe vivos, vamos usar a expressão, né? Hoje o ozônio está muito em alta, mas ele está aí desde 1945. Ele foi estudado em 1800 e pouco, agora eu não lembro direito a data, mas é um cientista que sentiu um cheiro estranho depois de mexer umas pilhas, e daí ele foi fazendo uma avaliação e descobriu que aquilo era ozônio. E daí, depois de um tempo, um médico montou um aparelho para utilizar esse ozônio. Esse ozônio foi utilizado para gangrena de soldados, principalmente da Alemanha. Né? Então, assim, não é pouco tempo que ele está aí, só que ele está sendo pouco estudado. Eu trabalho com termografia clínica também, que é uma imagem que a gente consegue ver do infravermelho das alterações que tu tem no teu corpo, né? Eu cheguei a ela através do ozônio, para eu saber onde fazer a aplicação correta e para fazer a modificação que tem que fazer ali na região, né? A termografia clínica, ela trabalha diretamente com a dor. O médico que trabalha com ela usa ela para ver qual é a dor que o paciente tem. Então, é um conjunto de tratamentos que fazem uma excelência, entende? É uma coisa que faz com que mostre a alteração e mostra o melhoramento na hora de colocar o ozônio na região. Claro, existem sim algumas outras contraindicações, sim, a pessoa não pode ter, então, a G6PD, a pessoa não pode ter alteração anemia, a pessoa não pode ter... A gente quase não faz em grávidas, porque não se faz nada em grávidas, entende? Mas assim, ele dentro de todos os tratamentos, ele é um tratamento plus. E assim, uma curiosidade minha, acredito que de outras pessoas também, para fazer esses procedimentos, precisa primeiramente passar pelo médico e ter aquela prescrição ou não? Eu estou sentindo que eu preciso procurar, né, a Janaína, e aí eu vou relatar o que está acontecendo e tu consegue fazer esses procedimentos. Os médicos, eles não utilizam muito o ozônio porque a classe deles ainda não liberou o ozônio para eles, né? Eles têm um movimento muito grande, tanto que esse pessoal que é da termografia clínica, que os meus cursos são todos dentro da USP em São Paulo, eles já fazem um movimento para poder utilizar, né? Porque se vê uma melhora muito grande, né? E no fundo, o que se quer? É só o melhoramento. Às vezes, a gente está tendo alguns médicos que dizem, quem sabe tu vai fazer ozônio, porque vai melhorar, entende? Mas assim, não que tu chegue com uma prescrição. Apesar que eu atendo aqui pessoas de São Paulo que moram aqui e que fazem acompanhamento em São Paulo. E me localizaram e eu faço
por prescrição médica, né? Mas não precisa. Não precisa, bem tranquilo. Tu vai, eu tô com uma dor, gostaria de saber o que que é, a gente vê na termografia clínica mesmo, né? E já faz a aplicação. Faço a avaliação dentro da clínica, porque eu tenho um aparelho que mede a G6PD, aí não precisa ir pro laboratório, faz dentro da clínica mesmo, né? E já aplicamos ali na hora. Então você tem uma clínica em Garibaldi, né? Sim. E você também atende a domicílio? Sim, eu tenho vários pacientes que eu atendo que são acamados, né? Tenho pacientes com Alzheimer, eu tenho pacientes com Parkinson, com esclerose múltipla, eu tenho pacientes com feridas que eu vou atender em casa. Crianças com autismo também, até para elas não saírem do seu Claro. ambiente, né? Porque elas têm muita dificuldade. E no meu consultório, quando a pessoa tá bem, ela pode vir. Sim. E como é que é essa questão do Botox, né? Você também aplica. A gente vê que tem uma procura bem grande também, não só pelas mulheres, mas também pelos homens. E eu gostaria de entender, porque a harmonização facial hoje em dia ela tá muito, né, em Isso, em alta. voga. Então, eu gostaria de entender um pouquinho e já emendando uma outra pergunta, né? A questão de fazer preventivo, né? Antes do tempo. Sim. Isso tá correto? Como é que é? Bom, o Botox, ele é utilizado para paralisar a musculatura. A ruga só existe se tu tem um movimento, um grande movimento na região e daí ela se forma. Então, para que usa o Botox? Para que tu não tenha tanto movimento na testa ou nas laterais dos olhos, aquelas borderlines, que são aquelas de cima do nariz, né? Então, tu faz a aplicação para que ele fique pleno, sem rugas, né? Tá sendo feito cada vez mais cedo, né? A gente vê que tem meninas de 25, 30 anos Sim. fazendo a utilização. Para quê? Para que cheguem aos 50 sem ruga. Isso é mais ou menos a avaliação, né? E dá um resultado muito bom. Se for fazer uma avaliação, uma pessoa que não tem nada de movimento, não tem como ter, né? Só que assim, tem que ter um pouco de equilíbrio no Sim. pensamento, né? Eu acho que tem que fazer uma coisa mais dentro da normalidade. Eu trabalho com preenchimento labial, eu trabalho com preenchimento de mentos, eu faço toda a parte estética, porque quando eu saí da faculdade, além de patologista, eu fui fazer uma especialização de estética. Então, eu faço as escleros, eu faço preenchimento, eu faço os fios de sustentação. Sim, eu trabalho com um preenchimento autólogo, então eu faço a retirada do sangue, eu trabalho ele e faço a aplicação no rosto. Uma vez tinha muito, agora até não se ouve mais tanto, mas tinha aqueles microagulhamentos que largavam o plasma em Isso. cima. Faço também. São cursos que a gente vai fazendo ao tempo, né? Tem uma moda nova. Agora a moda é a EndoSkin. O EndoSkin é um laser que é feito embaixo da pele, que ele dá uma retração de pele. Ele faz com que aquela flacidez que tu não consegue tirar, o teu corpo volte ao seu normal. Tira a gordura, né? Eu fui Esse agora... é somente do rosto ou... Não, corpo inteiro. Corpo inteiro. Corpo inteiro, isso. Eu fui agora, 15 dias atrás, fazer um curso em Porto Alegre e ele é um dos primeiros cursos agora que estão vindo bastante. É uma máquina que ela é de laser, ela já era utilizada para fazer as varizes, né? Eles Olha fazem só. as varizes com essa máquina que resolveram utilizar em outras áreas. E dá um resultado maravilhoso, né? A pessoa não precisa se hospitalizar, não precisa fazer anestesia, não precisa fazer, né, se sujeitar a tanta coisa que dentro do teu consultório ela consegue fazer no teu ambulatório. Sim, já sai ali preparada, prontinha. E eu, nesse tempo que eu estudei essa parte, eu resolvi que tu tem que sair de dentro do consultório pleno, muito bem, entende? Então, tu vem pro meu consultório, eu faço o EndoSkin, tu já sai de lá com tantas drenagens que tu tem que fazer, tu volta pro meu consultório naquelas drenagens, tá? E tu sai com os tapes. Os tapes são aqueles para compressão, para não inchar demais, para não dar muito equimose. Claro, tem que ter um entende? cuidado, né? Tem que. Esse é o grande problema. Eles vendem a terapia
entende? Mas eles não vendem o pós da terapia. A terapia tem que ser uma terapia como se fosse uma cirurgia plástica. Tem que ter um Exatamente. cuidado para que depois dê um resultado, né? Porque a gente vê muito por aí. Eu trabalho com tape também. Tu vê muito por aí, a pessoa fez uma cirurgia, uma abdominoplastia ou uma lipo, tá? E depois tá lá, voltou quase tudo, não fez uma sequência correta de atendimento. Ah, não ficou como eu queria. Mas aí o erro é da pessoa ou do biomédico? Da pessoa que não a se pessoa cuida, não né? volta, não faz a coisa direito, entende? Tu dá uma sequência, porque quando tu faz o atendimento, tu sabe quais os passos e tu passa para o Claro, paciente. até acredito que tem uma ficha, né? E que a Isso, pessoa vai ler, vai autorizar, vai assinar. isso mesmo. O Botox, se tu fizer, eu digo para o paciente, fez Botox, 24 horas, paradinho. Esse negócio de ficar baixando muito a cabeça, levantando muito a cabeça, deitando mais cedo, amassando a região do que tu vai colocar, não, né? Tu tem que ter um cuidado para que aquilo fique 100%. Os meus pacientes, eu faço eles voltarem, tá? Umas 2 vezes para eu ver se ficou a coisa certinha. Porque é o teu serviço que tu mostra para as pessoas. Então, tu faz com que ele fique ótimo, né? É, eu vejo muito, né, algumas mulheres com preenchimento labial, aí não se sabe se a culpa é do profissional, né, que às vezes fica uma boca assim enorme, desproporcional com o rosto da pessoa, e Isso. eu não sei se isso virou moda ou é a pessoa que não tá fazendo, que não fez bem feito, porque é exagero, né, não sei da minha parte, eu que estou vendo de fora, Isso. não sou da área. É assim, ó, as coisas estão. Tudo chega a um platô, que a gente chama, né? Então, todo mundo agora faz lábio, Sim. né? E pode ver, os lábios às vezes têm um aumento fora do normal. Mas eu já ouvi muito paciente dentro do meu consultório. Ah, eu quero aumentar. Daí fez num outro lugar e vem. Ah, eu quero botar mais um pouquinho. Aí tu chega e diz, não, daí já passou, né? Não tem mais como, fica feio. Tu tem que. Não, a pessoa vai de profissional a profissional para colocar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso são né? Não tem muita noção, vamos dizer, né? Mas os lábios, eles estão ficando meio fora, né? Eu vejo cada coisa assim que não entendo. Mas agora eles estão fazendo a estrutura do lábio. Não é só o preenchimento. Eles estão. Eu fiz um Desenhando. último curso que eles estão desenhando como o lábio tem que ficar. Porque tu não precisa botar muita quantidade. Tu tem que trabalhar o lábio para que ele fique como a pessoa quer. Harmônico também, Isso, né? entende? Não precisa botar 2 ml de. Meu, tem gente que bota 3 ml. Não sei onde é que bota, mas bota, né? E quanto tempo que dura? Porque eu vejo que vão de 2 em 2 meses. Ou Não, é um não. ano e meio. Ah, um ano Um e ano e meio. meio, Ah, então esse isso. pessoal tá se passando mesmo, né? Sim, O que é bom pra sim. vocês. Mais ou menos, né? Porque daí olha a pessoa assim, ai, quem fez aquela boca? Ai, foi a fulana. Ah, meu Deus, então já nem vou mais lá. Dentro do meu consultório, muitas pessoas chegam e dizem assim, ah, não quero ficar que nem a fulana. Caraca. Entende? Então daí tu vê que a coisa tá meio fugindo um pouco do controle, né? É porque hoje em dia as redes sociais, elas mostram muito aquela mulher bonita, né? Só que na realidade não é. Aquilo às vezes é até um filtro. Isso. Elas estão passando, né, dos limites, né? Mas o público masculino também tá procurando. Como é que tá? Porque eles não eram, né? Não. Os homens raízes, É né? verdade. Eu fiz, como eu trabalho com preenchimento, né, autólogo, então eu fiz, eu acho que uns 3 bumbuns masculinos já. Eu fiz mais bumbum masculino do que feminino você pra também ter. faz bumbum. Isso também. Qual que é o teu endereço? Eu fiz mais bumbum masculino do que feminino. Feminino eu fiz 2 até agora e Tu fez masculino eu mais já masculino fiz do mais que- masculino. Uhum. E dá um resultado maravilhoso. Só que o homem é mais disciplinado que a mulher. Quando ele se determina para fazer uma coisa, ele vai lá e faz com excelência, vamos dizer. Esses bumbuns que eu fiz eram de meninos que faziam academia, né? E junto com isso a gente fez a gente aumentou umas vitaminas, né, para que eles se mantivessem melhor,
né? Aumentasse a quantidade de músculo, né? E foi assim, ó, resultados maravilhosos. Infelizmente eu não tenho resultado para mostrar, né? Mas deram um resultado muito bom. E são preenchimentos em algumas partes ali? Isso. Onde tu precisa fazer o volume, né? Porque tem, Eu nem às sabia, vezes... olha só, eu nem sabia que isso existia. Sim, e tem prótese também, né? Tem muito A bumbum de prótese. sim. Isso. Não, agora tu usa ou a hidroxapatita de cálcio, né? Ou o autólogo, que seria que daí tu tira sangue, tu transforma o sangue em plasma, faz o sangue em plasma gel e faz o formatinho. Dá um resultado maravilhoso, né? Só que o autólogo é mais absorvido mais rápido. Então tu tem que dar assim, colocar um Sculptra junto, uma hidroxapatita Pra durar mais para que tempo. dure mais e fique uma sustentação melhor. Nossa, que interessante. Olha, não sabia. Sim, Não dá um sabia. resultado muito lindo. Não Muito sabia bonito. mesmo. Porque tu faz o contorno do bumbum e aquela região de celulite, onde algumas mulheres têm e tal, até homens têm, para dizer a verdade, mas assim, aquela região de celulite, tu usa uma quantidade mínima só para dar a melhorada no tecido, porque tu pode fazer subcutâneo também. Né? Então, tu estrutura o bumbum interno, que fica mais estruturadinho, e ainda deixa ele com melhor na visualização, né? Sim, Do tecido. e o exercício físico, ele ajuda muito, muito. dá uma estrutura embaixo, porque assim, ó, a musculatura, o preenchimento dá aquela sustentação. Quando eu trabalho com a hidroxapatita, eu trabalho bastante com o rosto também, porque ele é um tipo de são microcálcios, vamos dizer, né? Tu faz perto da mandíbula para dar um formato de mandíbula melhor. E ali naquela região onde tu faz a hidroxapatita, ela dá aquela estrutura, sabe? E fica bem legal. Bom, eu sei que tu trabalha com químicas, né? Isso. E o fitoterápico tu também trabalha, tu indica? Eu trabalho com. Até há pouco tempo eu comprei uma máquina que chama biorressonância magnética, que faz uma avaliação, né, de como o paciente tá. Porque eu perdi há muito tempo fazendo a anamnese dele, né, e pedindo que ele me passasse informações do dia a dia e tal, para eu fazer uma anamnese correta, porque eu não sou médica, eu sou uma biomédica, entende? Então eu não tenho a expertise da medicina, porque eles trabalham muito tempo com isso. Então, eu precisava de uma ajuda para entender o que estava acontecendo com o meu paciente, que o ano passado chegou, não tinha rugas, estava bem, e nesse ano chegou, estava todo cheio de ruga, está com a pele ruim, entende? Então, eu fiquei procurando um jeito de ter essas informações. E eu achei a biorressonância magnética. A biorressonância magnética é um exame que eu faço dentro da clínica mesmo, e que dá todas as faltas que tem no organismo. Aí, em cima disso, eu sugiro aos pacientes que eles ingiram algumas vitaminas, minerais que estão em falta no organismo para dar um controle, né? Paciente com dor, chega no consultório. Eu tô com dor no meu ciático e, né, faz o ozônio, mas já explica, olha, essa dor vem de alguma coisa. Ou tu tá perdendo o osso, ou teus tendões não estão bons. Vamos fazer uma avaliação para ver o que tá acontecendo? Tu tem toda essa informação dentro da biorressonância magnética. Nossa, que interessante. Daí tu faz a sugestão nutricional, porque também tem uma sugestão nutricional que eu não... o que eu faço? Eu digo, olha, esses alimentos têm o que tu precisa. E tu tem uma equipe que trabalha junto contigo, ou tu trabalha sozinha? Na clínica eu tenho, em Garibaldi, eu tenho a minha filha que me ajuda, que está fazendo fisioterapia na faculdade, até se forma o ano que vem, então ela já vem trabalhar comigo para agregar um pouco a clínica, né? E em Barbosa eu atendo numa clínica, que é a Clínica Bárbara Moura, que ela é uma tricologista, e lá sim nós somos uma equipe. Então tem a menina da massagem, tem a que faz cílios, sabe? É uma clínica maior. Mas a minha é menorzinha. Então, mas já consegue atender. E a Bárbara vem a Garibaldi também fazer a parte do cabelo em Garibaldi na clínica também.
E Bento Gonçalves se chamava, vocês veem também. Bento Gonçalves, eu tenho a doutora Márcia Castanho, que ela trabalha, ela tem um consultório, e eu venho fazer atendimentos junto com ela quando precisa. Porque ela não tem ozônio, então ela chama o meu atendimento de ozônio para cá. E voltando no assunto ali das rugas, né? A gente vê mulheres que muitas vezes têm 60 anos e elas não têm nenhuma ruga e também nunca fizeram nenhum procedimento. E tem meninas, né, por exemplo, 28, 30 anos, que já tem a cara toda, o rosto todo enrugado, né? Isso é genético ou é o cuidado que elas não têm? Talvez a alimentação? É algo que o pessoal também tem dúvida. Assim, a gente tem que ter um cuidado com o corpo, com a mente, né? Os exercícios físicos ajudam muito, né? Tem toda a parte de oxigenação que a gente tem que cuidar muito. Os jovens hoje, eles já agora estão melhorando, entende? Mas eles ficam um pouco descuidados. Sim. A vida deles é muito corrida, vamos dizer, né? Eles têm muitas atribuições, eles têm muita coisa para fazer, então eles esquecem um pouco. A alimentação também não é muito boa, né? Hoje em dia, nessa biorressonância que eu faço, eu vejo a quantidade de pesticida que tem no corpo das pessoas. E eu não tenho uma pessoa que eu não tenha feito que não tenha pesticida no organismo. Pesticida então, seria... Isso, agrotóxicos, né? Então, assim, tem esse nível, tem nível de mercúrio, tem nível de chumbo. A gente faz muita coisa no cabelo, a mulherada faz muita coisa no cabelo. A mulherada bota muita coisa no rosto, que seriam as maquiagens. Às vezes as maquiagens nem são tão boas. Mas é mais baratinho, então acaba comprando, entende? E isso aí envelhece muito a pele. Eu tenho uma marca que eu sempre digo para minhas pacientes que ela tem um nível de chumbo enorme e ela não melhora o rosto, ela afina o rosto. A gente só tem ruga quando começa a decapar, fica tudo fininho e daí dá umas rugas. Entende? Então, assim, saber escolher, né? Saber ver o que é bom para ti, tomar água. Digo muito para os meus pacientes, tomem água. Mas assim, não façam aquelas loucuras. 5 litros de água por dia. Bati meu recorde de 5 litros de água por dia. Pobre do teu rim, né? Que tem que ficar fazendo essa limpeza toda, entende? Claro, vamos tomar água, vamos nutrir o corpo, né? A mente é muito importante também. A gente vê, assim, as pessoas se boicotando diariamente nas suas dietas, né? Vou largar o cigarro, larga 2 dias depois tá aí fumando de novo. O cigarro é muito nocivo, muito, muito, muito nocivo. Ele destrói qualquer pele. Ele faz a pele ficar flácida, ele faz a pele ficar amarelada, ele glica, ele termina com a pele da gente. Então, assim, a bebida alcoólica também. Eu ia comentar. A bebida alcoólica. Quando ingerida um consumo muito grande, né? Isso faz uma alteração muito grande. Esses energéticos que todo mundo acha bonitinho o energético é super ruim também, entende? Então, assim, tem que começar a cuidar. Eu sempre digo, hoje nós vamos viver, nossa geração, vamos dizer, acho que vamos viver até uns 85, 90 anos. Como é que tu quer viver? Quer viver bem? Ou quer viver acamado, com ferida, sem necessidade, né? Vamos lá, vamos investir. Eu tenho pacientes que são novos, que estão vindo para o consultório. Já tô com dor no meu joelho. Eu jogo vôlei, né? Eu sou levantadora, então assim, eu jogo muito vôlei. E eu tô sempre por aí. Eu tô com... Então o pessoal, eu tô com o meu joelho já tá doendo. Cara, vamos fazer uma suplementação para que esse joelho pare de doer, porque tu tá exigindo demais dele e não tá conseguindo se alimentar o suficiente para que aquilo funcione, né? Claro. Vamos colocar tem que estar tudo em equilíbrio, né? Tem que. O equilíbrio é fundamental. Até tu comentaste antes em relação em cuidar da mente, né? É muito importante. Como é importante escutar isso, né? De uma profissional como você que trabalha com a saúde e também com a imagem, né? É muito importante. E que tudo vem de dentro para fora. Isso. E cuidar da mente é essencial, né? Eu atendo Alzheimer. Meu pai morreu de Alzheimer.
Então, existiram coisas na minha vida que deram gatilhos para que eu fosse fazer certas coisas. A minha filha, com 11 anos, prendeu o pé dela num elevador e ela perdeu toda a parte de cima do pé. E eu vi como foi difícil de eu achar uma pessoa que olhasse para aquilo e dissesse assim: olha, nós teremos que fazer a conduta tal, tal, tal para melhorar isso aí. Era me mandavam para um lado, me mandavam para o outro, me mandavam para o outro. Ninguém sentava e avaliava a coisa como deveria ser. Eu sento e avalio o meu paciente, porque eu acho que eu preciso olhar no olho dele para que ele saiba que eu vou lutar com ele para que ele melhore e que ele fique bem, entende? Ele não é mais um dentro do meu consultório, ele é meu paciente, Nossa. sabe? Então eu acho que isso a gente precisa passar para o paciente, tá? A pessoa que tem Alzheimer, ela tem ela vive num outro mundo, né? É um mundo maravilhoso, como eu sempre Sim. digo, mas eles têm muitas alterações. Então, o oxigênio do ozônio faz com que eles melhorem a sua oxigenação e fiquem melhores. Entende? Não tenham tanto lapsos de memória. Agora já a medicina já evoluiu bastante, então a gente tem um controle maior sobre o Alzheimer. Claro, controle entre aspas, né? Claro. Eu prezo no meu paciente para que ele se sinta bem. Então, quando eu entro na casa de alguém, é bom dia, é boa tarde, como estão as coisas? E as meninas como vão? É aquela coisa assim de entrar alguém que não está passando diariamente com aquela doença. Entende? É alguém que chega ali e diz assim: e aí, tudo bem? Como é que foi? Ah, e daí sempre tem um bolinho, sempre tem um crostoli, que Garibaldi é do crostoli, né? Sempre tem um crostolizinho. E quem quer um cafezinho e conversa um pouco, leva uma alegria para dentro da casa, porque às vezes as pessoas estão ali naquela. Necessitando somente daquilo, né? 2 minutinhos. 2 minutinhos. 2 minutinhos. Eu tive um paciente, o seu Ivo, que é parkinsoniano. Ele teve um problema de pulmão e tal, ele foi pro hospital. Ele estava muito ruim no hospital. Aí, então, as filhas dele, que são pessoas, assim, maravilhosas, que se abraçam para poder carregar tudo isso, a dona Dora e tal. Chegou, Jana, ele tá ruim. Cara, ele tá no hospital e ele tá doente. Ele já é velhinho, ele tem Parkinson. Ele vai ficar pior do que a gente numa gripe, Sim. com certeza, né? Veio pra casa. E elas estavam muito, muito, muito decepcionadas que ele não estava levantando, que ele estava falando pouco, porque ele tem Parkinson, mas assim, ele tem um Parkinson controlado, ele faz ozônio 2 vezes por semana, ele faz toda a rotina dele, ele caminha, ele já tem Parkinson há 10 anos, entende? Então, assim, é uma coisa que já vem de bastante tempo, né? Já consegue controlar, né? Aí, chega lá, e aí, seu Ivo, tudo bem? Como é que tá? Não tá bom. Como não tá bom? Saiu do hospital, tá em casa. Coisa melhor? Tem gente que nem sai do hospital. E daí tu vai trabalhando a cabeça do paciente para ele ver que ele tá melhorando, que ele tá. No domingo, as meninas disseram: ganhamos um presente do Dia das Mães. O pai botou chinelinho, sozinho, levantou da cama e veio pra cozinha. Nossa! Entende? Então, assim, ó, tu vibra com o paciente, sabe? Tu vibra, tu vê que ele tá melhorando, tu vê que ele dá uma resposta. Eu faço ozônio de vez em quando ele fica meio quieto. Tudo bem, seu Ivo, aconteceu alguma coisa? Ficou ruim? Diz pra mim o que tem. Eu me importo com as pessoas, entende? Eu me importo, porque eu gostaria que fizessem isso pro meu pai. Entende? Então, assim, ó, essa é a minha conduta de trabalho. Entendeu a doença do paciente e levar para ele coisas boas. Eu não preciso chegar lá com aquela cara, mais um paciente. Mais um. Não, ele é o mais meu um. paciente, entende? E eu acho que essa alegria mostra para as pessoas que trabalham comigo que vale a pena lutar por um paciente. Com certeza. Não, e isso mostra que não é só uma profissional, mas a Janaína como pessoa, né? Isso aí. O ser humano, Janaína. Ser humano, que é o que a gente precisa, né? As pessoas não se tocam mais. Essa pandemia faz as pessoas se afastarem mais ainda. Então agora, depois da pandemia, as pessoas... Não, depois da pandemia, as pessoas ainda ficaram mais retraídas. Bem mais distantes, né? Isso mesmo. Então, assim, não. Tem que ir lá, tem que tocar, tem que tomar café, tem que conversar. Quando eu não consigo ir, a menina que trabalha comigo vai, toma café e sabe como ela tem que agir. E o ser humano, às vezes, eles precisam só de um carinho, de uma palavra. Melhora né? muito. Eu lembro uma vez que eu fui no médico
E eu não tava me sentindo muito bem, acredito que seja um pouquinho de ansiedade, né? E ele me olhou e perguntou: como é que tá a tua rotina, dona Andriele? Daí eu contei pra ele, ele disse assim: não, tu está bem, tu está ótima. E aquela palavra, você está ótima, você está bem, entrou pra minha mente e automaticamente eu fiquei bem Já na hora. melhorei. Então, assim, como a nossa mente, ela acaba sendo a nossa inimiga diversas vezes, né? Quando a gente faz, eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de PNL, né? Então, quando tu faz o PNL, o problema não é as pessoas que estão ao redor, o problema é tu, entende? Exatamente. Tu coordenando a tua mente, eu sempre digo assim, eu mesmo me boicoto, mas eu mesmo me corrijo. Porque eu vejo o meu boicote, eu vou lá, peraí, não, vamos coordenar isso aqui. Vou lá e me corrijo. Às vezes a gente dá o poder para as pessoas fazerem o que elas quiserem e depois a gente coloca a culpa nelas, né? Nelas é mais fácil, né? É bem mais Muito mais fácil. fácil tu botar a culpa nos outros do que tu resolver teus problemas. Muito mais fácil tu ajeitar a casa do vizinho do que ajeitar a tua. Exatamente. Então foi todas essas questões que aconteceram na tua família também que te levaram a buscar esse lado mais, porque, como nós Humano. falamos antes, totalmente diferente. Nossa, eu vou fazer uma exportação, né? Isso. Agora tu traz Isso. Pra perto de mim. não é cliente, é paciente, né? Eles dizem pra mim assim, ai, tu não pode falar que tu tem paciente. Como não? A pessoa que vem até mim e me pede uma ajuda, ela é meu paciente. Claro. Ela é meu cliente, mas antes disso ela é alguém que tá ali que precisa da minha paciência. Exatamente. Entende? Como é bom a gente ir num lugar como esse, ou se é para tratar da saúde, Da beleza da também, beleza, isso. né? Ambos, tu ser bem tratada, bem cuidada. Nossa, tem um chazinho te esperando, Isso mesmo. um chocolatinho, qualquer coisa, né? Ou um bom dia. Às vezes só o bom dia. Só o bom dia. Já resolve tudo. Eu tenho uma paciente que ela veio fazer botox a primeira vez agora, a dona Isabel, não faz muito tempo. Ela disse assim pra mim: meu Deus do céu, eu me senti tão importante aqui. Eu nunca me senti importante assim. Olha Sabe? só. Então, assim, ó, e não foi nada assim fora do normal, entende? Vamos, eu disse pra ela assim, dona Isabel, vem mais uma vez pra nós ver se ficou bom o Botox, porque ele tem que ficar maravilhoso. Eu disse, e depois quando a senhora vem, a senhora olha a minha flor, porque ela é uma senhora mais do interior, a senhora olha a minha flor, que ela tava perdendo assim as folhinhas, se eu já tenho que replantar ela, eu disse, porque eu não sei direito. Meu Deus, me deu uma aula de flor. Parecia assim que eu tinha dito para ela uma coisa assim maravilhosa, entende? É se sentir importante, Se né? sentir importante e foi uma terapia, né? Isso Eu mesmo. sempre tem pessoas que dizem, né? Às vezes conversando com alguém, com uma amiga ou, né? É uma Isso. terapia. De Porque graça. são 1 hora, 50 minutos ali que tu tem o teu spa, né? Isso mesmo. E as pessoas conversam tão pouco hoje em dia, né? Conversam. Isso. Eu chego a grande maioria das vezes vem os maridos com as mulheres porque alguém traz alguém, vamos Claro. dizer, né? Eles não conversam. Aí a gente senta ali e começa a conversar. E aí, como é que foi? Como é que começou? Quem teve dor? Como é que, sabe? Tu faz com que as pessoas interajam. Não, mas eu acho interessante que elas são carinhosos. Não, negro, ela disse, mas aquele dia que tu subiu no carro, que tu já estava com dor, lembra? Mas que nós somos em tal lugar, sabe? Tu faz as pessoas que estão lá interagir e ver aonde foi que aconteceu, entende? É um jeito de tu descontrair, de tu mostrar que aquilo não é um ambiente de médico, aquilo ali é só para melhorar, entende? E faz parte da vida, né? Isso, a gente tem que aprender que a gente tem que ter melhoras. Exato. Eu peguei uma pneumonia, eu tenho a melhora da pneumonia. O corpo é maravilhoso. Ele se organiza sozinho. Às vezes, quando ele está muito exacerbado, que ele está muito cheio de coisa, entende? Muito cheio de pesticida, muito cheio de coisas que a gente coloca que não são boas, ele não consegue dar a volta. Eu ajudo a dar a volta. Entende? Mas logo depois tu pega o controle da tua vida e tu vai embora. Mas tu vai te lembrar, olha, se por acaso eu tiver isso de novo, a Janaíra vai me ajudar.
Com certeza. E é Entende? importante saberem que os hábitos diários precisam ser hábitos saudáveis, né? Saudáveis. Contínuos, que não é somente ir na Janaína hoje e Isso. esperar que tudo Melhore. melhore, que faça milagre, né? Faço uma meio que dou assim, ó, a minha parte eu vou fazer. A parte de vocês têm que fazer. Chega paciente com dor, tenho muito problema com dor, não sei, acho que tive muita dor em alguma outra vida, porque nessa, graças a Deus, não. Que bom. Tenho assim, muito sentimento por dor, então pessoas assim que chegam, que passaram 6 anos com dor, 5 anos com dor, eu digo, mas não foram para lugar nenhum por tudo, daí tem que tomar remédio, tomar remédio, tomar remédio, tomar remédio. Vamos tentar uma outra terapia? Se não der certo, fica com os remédios, não mexo em remédio de ninguém, não faço alteração nenhuma de medicamento, nada. Se mantém usando o que está usando. Vamos fazer o tratamento de ozônio ou de suplementação, para ajudar com que o remédio funcione mais rápido e o de ozônio para ajudar a voltar ao equilíbrio do organismo, né? Daí depois, vamos ver como é que fica. Quase todos, alguns não, porque assim, às vezes as pessoas vão até um certo ponto, mas fica bom para elas ficarem doentes, daí elas param, entende? Porque às vezes é muito, para algumas pessoas é interessante se manter com dor. Pois é. Tem muito disso. E tem gente que é viciada em medicamento, né? Isso. E deu dor de cabeça, preciso tomar um remédio. Isso mesmo. Bateu o minguinho, preciso tomar um remédio. Eu tenho. Agora se fala bastante sobre bloqueios, né? O pessoal tá fazendo bastante bloqueio de dor e tal. Eu digo, quando tem muita dor, tem que ir para os extremos. Procurar uma coisa bem claro. feita, bem forte, bem feita, né? Só que assim, depois que terminou a dor, tem que fazer uma avaliação o porquê ela veio. Entende? E ir lá no lugar onde ela Na veio, raiz, isso, né? e coordenar, porque tu não vai poder fazer bloqueio a vida inteira. Até não pode, entende? Então isso também as pessoas têm que entender, né? Elas têm que entender que elas têm que olhar para dentro delas, elas têm que olhar para elas têm que ver o que tem ao redor delas. Com certeza. E isso serve pra tudo, né, Janaína? Tudo. Às vezes a gente tem mania de passar pano assim, aconteceu tal problema, mas tudo bem. Não, resolve, mas vai ao fundo, tenta buscar, né, Isso. a raiz daquele Isso problema mesmo. para que não cause problemas Maiores mais na frente. E vão causar, né? Isso a gente sabe que são sequências. Primeiro me deu dor disso, depois me deu dor daquilo, depois me deu dor daquele outro. E daí aquilo vai progredindo e vai culminar numa coisa que não, se tivesse sido curada lá embaixo, não teria chegado até aqui em cima. Né? Eu sempre digo que os geriatras são muito importantes dentro da nossa cultura, porque a gente agora vai começar a envelhecer, né? E eu gosto do serviço deles, eu gosto da avaliação que eles fazem, Sim. né? De suplementar os Que é pacientes. importante, né? Muito, muito. E daí por isso que abriu para mim na minha área de biomedicina, abriu a parte da suplementação, porque eu sou integrativa, eu digo, não, vamos poder ajudar também, né? Por isso que eu uso a parte de suplementação nos pacientes. E dá para ver que você se doa Muito. 100%, né? Eu gosto do que eu faço. A minha casa é assim, eu sempre digo. Agora eu tenho o meu menino de 9 anos, ele vai pro colégio, né, e tal. Então, assim, são livros na sala, a minha filha faz fisioterapia, livros no quarto, conversas sobre Mãe, eu vi hoje que usando a condroitina e a glucosamina faz um melhoramento no tecido das articulações, que seria agora me fugiu a palavra. É o revestimento das articulações. Sim. É isso aí, mas hoje em dia está se usando também tal coisa e tal. E daí, então, assim, a casa vira um estudo, entende? Agora eu comprei um livro que é Manejo da Dor, de uma professora que, quando eu fui para a USP, ela estava lançando o livro dela, consegui comprar só agora. E que, assim, ó, mostra o quanto importante é tu poder ver o teu paciente levantar da cama e poder ir para casa.
sabe? E ela a Mariana, uma baixinha, assim, elétrica, maravilhosa, né? Que juntou um monte de gente para poder fazer o estudo de algumas dores que não são específicas, entende? Porque tem pessoas que têm uma dor que irradia, que sai da coluna, que vai até a perna e que queima num lugar e que gela no outro lugar. Então, ela fez uma avaliação de todas as dores e colocou ali para a gente poder ter uma noção. Ó, meu paciente chegou com. Eu tenho um pacientezinho querido que ele tem muita dor, um superaquecimento na região das costas quando ele dorme. Aí aquece as costas e desce para as pernas. Aquece as costas e desce para as Então pernas. foi feita uma análise, assim. Aí, quem sabe a gente vai tirando alguns alimentos para ver se esses alimentos podem estar acontecendo. Com certeza, tiramos 2 alimentos, não teve mais. Nossa. Entende? Então, assim, ó, tu tem que fazer uma avaliação. Ah, eu li num artigo tal que pode ser isso, né? Tu vai usando nos teus pacientes. Eu só o ano passado baixei 288 artigos científicos comprados para poder fazer uma avaliação dos pacientes. Não sei como fazer, vou estudar para saber. Entende? Não compete a mim, procure uma outra pessoa. Nossa, que Entende? interessante, né? Mas Porque tu não pode segurar, tu não pode. Ó, a minha avaliação tá lidando com ser humano, ser né? humano, claro. Pega, não, isso aqui, não sei. Vou procurar a fulana que eu vi que tem um artigo científico que falou sobre isso. Aí tu vai compilando, porque tu vai usando o artigo que tu pega, tu vai usando para os links que abrem outros links, né? Sim. Daí tu vai baixando e tu vai fazendo a avaliação. Não compete a mim, procura uma outra pessoa. Passa para uma outra profissional. Isso, que é o correto, né? É bom porque tem profissionais que já não fazem isso, né? Vão mas segurando, né, o paciente isso. ali, porque a parte lucrativa tá boa, né? boa. Isso. E é errado, Não, né? com Nem certeza. parece que fizeram um tal juramento, né? Lá quando fizeram a graduação, O meu juramento, né? eu sempre digo, a tua consciência te faz deitar na cama e dormir, né? A minha me deixa dormir muito bem, então assim, até agora, então tá tudo certo. Tu sabe que eu fiz um curso agora que não era nem da minha área, mas me chamou muito a atenção e eu não tinha muito conhecimento, que era de taping. Porque agora aumentou muito as cirurgias plásticas, né? Isso. E a gente vê algumas alterações. Daí, depois que eu fiz o curso de taping, porque eu achei muito interessante, eu uso muito pro meu consultório, eu vi que o taping também linka com o ozônio. Porque se tu tem uma infecção na região que tu fez a cirurgia, tu faz um bag com ozônio, coloca na região e isso vai revertendo. Uma vez era só as câmeras de oxigênio que faziam isso, né? Agora não, agora tu tem perto de ti uma opção de ir lá e fazer na região onde tu fez, largar o ozônio e fazer melhoramento. E tem assim, olha, estudos maravilhosos. Então assim, entrei por um lado e caí no mesmo lado. Quando é pra ser, não adianta. Nada é por acaso. Nada é por acaso, com certeza. Janaína, como é que as pessoas te encontram? Quais tuas redes sociais? Tá, então a minha rede social é Biomedicina Antônias, né? É Antônias com apóstrofe e S. O meu telefone é 54-9971-0314. Eu atendo em Garibaldi e em Barbosa, na Clínica Bárbara Moura. Então, me chama no celular que eu direciono em Garibaldi e em Barbosa. E aqui em Bento, quando precisa de alguma coisa na área, pode me chamar que eu tenho, então, a doutora Márcia aqui, que é a Márcia Castanho, que a gente é amiga, a gente se formou junto, então a gente trabalha junto em algumas coisas. Que bom, então. Daí eu posso atender aqui também. Pessoal de Bento Gonçalves, né? Então está a Janaína Gonçalves. Janaína, tem alguma mensagem final que tu gostaria de deixar para o nosso público que está assistindo, já que esse vídeo vai rodar o Brasil? Olha, o ser humano ele é único. Cada um te traz alguma coisa de bom. Então a gente tem que investir porque ali na frente a gente só recebe coisas boas. Nossa, que lindo. E nós temos uma mensagem final, né, do Multiverso Podcast, que
que é aquela mensagem assim que deixa o entrevistado meio, mas eles sempre dão uma boa resposta. Se tivesse um outro universo, né? Como que a Janaína seria lá neste outro universo e como que a Janaína gostaria que as pessoas fossem lá? Meu Deus. É. Isso aí é meio confuso. Se tivesse um outro universo, eu queria que as pessoas se importassem um pouco mais uma com as outras. E eu com certeza eu estaria ali me importando também, porque eu amo o que eu faço, eu gosto das pessoas que estão ao meu redor e eu vou continuar trabalhando na área para poder ajudar. Ai, que interessante. Não mudaria nada. Não mudaria nada. Eu acho que eu faria uma outra coisa. Eu estudaria um pouco mais a parte de controle emocional, porque às vezes a gente precisa. Verdade. Isso, eu acho que eu faria um pouco mais. Eu descobri um pouco mais tarde, né? A PNL é uma coisa que eu gosto muito, só que assim, tu vai ganhando isso com o tempo. A maturidade faz com que tu chegue no lugar que tu tem que chegar. Ai, mas em duras penas, eu faria um pouquinho antes para não ter que sofrer tanto. É aquele despertar da consciência, né? Um pouco antes. Um pouco antes. Que daí fica menos dolorido. Janaína, muito obrigada pela participação. Foi uma honra te receber aqui. Seja sempre bem-vinda para voltar novamente. Eu agradeço muito. O nosso encontro foi tão diferente, É verdade. Né? Mas foi muito bom poder estar aqui. Assim, eu espero que vocês ganhem o mundo. Ai, muito obrigada. Nós também. Obrigada. Tchau, pessoal.